então a oposição, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o CDS-PP e o PSD, chumbaram o PEC 4 e deram origem à intervenção da Troika em Portugal. Foi este o ano em que Portugal ficou sob intervenção externa. Foi este o ano em que o Partido Socialista foi obrigado a negociar com a Troika. Foi este o ano em que o Partido Socialista negociou, e até por imposição dos próprios organismos internacionais, o memorando da Troika com o PSD e com o CDS como parceiros. Quem não se lembra de, então, Eduardo Catroga dizer este memorando de entendimento é uma vitória do Partido Social Democrata. Foi isso que disse o então responsável pela política económica do Partido Social Democrata. Pois bem, aquilo que nós assistimos então foi o PSD, ganhou as eleições, assumiu o governo com o CDS e não aplicou a austeridade do memorando de entendimento. Aplicou, sim, várias vezes a austeridade que estava prevista no memorando de entendimento. E com isto, aquilo que se percebeu e aquilo que se constatou foi exatamente aquilo que foi revelado pelo ex-ministro das Finanças. As políticas aplicadas falharam. Os resultados não corresponderam com aquilo que o PSD e o CDS sempre tinham previsto. Pois bem, é este o contexto então que nós devemos analisar as contas públicas e a execução orçamental da região autónoma dos Açores no ano de 2011. Quem não se lembra nesta Câmara, de muitos partidos aqui presentes, dizer a região autónoma dos Açores está falida, não tem um chavo. Mas foram alguns partidos, senhora deputada, não tem condições, está endividada até ao tutano. Pois bem, este ano de 2011, para desagrado de muitos partidos, as contas da região autónoma dos Açores foram analisadas pela Troika, foram analisadas pelo Tribunal de Contas, foram analisadas pela Inspeção-Geral de Finanças. E ao contrário do que dizia o Sr. Deputado António Marinho, a conclusão destas instituições foi de que a situação financeira e orçamental da administração regional não comporta riscos que signifiquem e que impliquem apoios significativos do Governo da República. Esta foi a constatação de uma entidade independente, tutelada pelo Governo da República, do CDS-PP-PSD. Pois bem, o que é que diz o Tribunal de Contas? Num ano de crise, de um ano de intervenção, aquilo que diz é que a receita fiscal subiu. Os passivos financeiros daquele ano decresceram. Sim, Sr. Deputado Aníbal Pires. A receita foi mais baixa porque o Governo contraiu menos dívida. Decresceu em 27 milhões de euros os empréstimos contratualizados, por isso é que a receita foi mais baixa. Pois bem, e a despesa? A despesa desceu, menos 3,2%, menos 32,8%. E o plano de investimentos? Senhoras e senhores deputados, o plano de investimentos, numa altura de crise, numa altura em que as taxas de juros subiram, sim, senhora deputada Zoraida Soares, as taxas de juros subiram. E eu fiquei profundamente desagradado, porque também eu tive que pagar nos encargos do meu empréstimo mais juros. Mas não critiquei por isso o Governo dos Açores, não critiquei por isso o Governo da República. Critiquei a banca e a Europa pelo facto de nós termos que pagar mais juros. Foi assim para todos, porque não? E porque é que não havia de ser assim para o Governo dos Açores? Mas, neste mesmo ano, a dívida e os compromissos assumidos, segundo o Tribunal de Contas, decresceram em 14,6%. O Tribunal de Contas diz que os compromissos assumidos e a dívida decresceram em 14%. Lembro, no ano de 2011. Senhor Deputado Aníbal Pires, o Sr. Deputado vem e comete um erro que eu espero que não seja propositado. O Sr. Deputado soma dívida com dívida.
Muitas delas não podem ser somadas. O Sr. Deputado faz-me lembrar um velho amigo meu, comunista, que morava ao pé da minha casa e que todos os dias via um cagarro. Pois bem, ele um dia disse: vou começar a contar os cagarros. Sabe o que é que ele me disse ao fim de um ano? Foi que, olha, vi 365 cagarros. Eram 365 cagarros diferentes. Não, Sr. Deputado, era o mesmo cagarro, contado todos os dias. Pois bem, Sr. Deputado, o raciocínio que o senhor está a aplicar é igual ao deste meu amigo comunista. Pois bem, Sr. Deputado, iremos ou podemos nos cingir ao setor público empresarial. Todos nós sabemos que este ano foi um ano difícil. Foi um ano em que nós tivemos que pôr todas as nossas forças, toda a nossa economia, toda a possibilidade de intervenção do Governo dos Açores ao serviço da mesma economia. O que é que se verificou? Sim, Sra. Deputada Zoraida Soares, os encargos financeiros do setor público empresarial aumentaram. Tiveram que aumentar porque os juros aumentaram neste ano. Mas o que é que diz o relatório, os relatórios que foram apresentados sobre os resultados operacionais do setor público empresarial? Bom, os resultados operacionais do setor público empresarial regional melhoraram em 19 milhões de euros. O que nós sabemos é que a conjuntura dificultou em muito a atividade quer do Governo, quer do setor empresarial regional. Foi referido aqui, e o Sr. Deputado António Marinho referiu todo um conjunto de questões ao nível da transparência, ao nível daquilo que é a execução orçamental. Pois bem, aquilo que é dito neste relatório do Tribunal de Contas e nos outros que estão aqui em análise é que há uma melhoria e que há um esforço. O Tribunal de Contas não considera suficiente, mas há um esforço da parte da Administração Regional para que estas situações deixem de acontecer. Há divergências ao nível das interpretações. Bom, Sra. Deputada, este Governo não é perfeito. Tem vindo sucessivamente a melhorar a sua ação e os resultados estão à vista. Num ano de dificuldades, nós tivemos mais receita, mais ação da parte do Governo dos Açores, menos despesa, menos custos com pessoais. Portanto, este é um ano em que nós nos devemos orgulhar do trabalho do Governo dos Açores. E digo-lhe mais, Sra. Deputada, quando fala das parcerias público-privadas, quer o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que não está aqui em análise, mas pode ser referido, quer o próprio Tribunal de Contas, chama a atenção para as parcerias público-privadas e diz atenção aos custos futuros destas parcerias público-privadas. Pois bem, este é o ano de 2012. Nós, em 2013, temos condições para poder aferir se as conclusões ou se as premonições do Tribunal de Contas estavam certas ou estavam erradas. O que é que se verifica este ano? Aquilo que estava previsto, os encargos com a SECUT, foram 50% abaixo daquilo que estavam previstos pelo Tribunal de Contas. Portanto, aquilo que o Governo sempre disse foi a verdade. Foi que nós não só não gastamos aquilo que estava previsto, como tivemos, inclusive, um valor em 50% abaixo dos encargos que estavam previstos com estas mesmas parcerias público-privadas. Isto só revela a frontalidade e a verdade com que o Governo dos Açores sempre apresentou as suas contas públicas. Há erros, é certo. Poderíamos ter feito melhor em diversas matérias, mas o compromisso que aqui deixamos e que continuaremos a trabalhar era para que nós, com as contas públicas equilibradas, com as dificuldades que todos nós sabemos que temos, tudo fazer para trabalhar contra o desemprego, trabalhar a favor da economia, trabalhar, em suma, a favor dos açorianos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.